DEI é uma sigla que significa Diversity, Equity and Inclusion. É uma espécie de regimento que, em tese, visa promover diversidade, equidade e inclusão dentro de grandes empresas ao redor do mundo. É uma política que tem como objetivo incentivar a criação de vagas exclusivas para determinados grupos, detentores de características específicas, decorrentes da raça, etnia, cultura, idade, gênero, orientação sexual. São conhecidas como ações afirmativas. Costumam ser apresentadas como necessárias para garantir que grupos historicamente marginalizados tenham acesso às mesmas oportunidades que outros. Teriam, portanto, um caráter reparador, na medida em que estariam corrigindo desigualdades ao promover determinados grupos em detrimento de outros. Mas se a ideia é tão nobre, por que inúmeras empresas americanas estão simplesmente abandonando a política DEI? Conhecidos veículos de imprensa vêm divulgando que apenas algumas empresas têm se afastado destes programas, e que este movimento estaria ocorrendo devido a pressões conservadoras. Mas nesse vídeo, vamos ver os verdadeiros motivos para o abandono da política DEI, que, aliás, não tem nenhuma relação com pressões conservadoras. O termo ação afirmativa foi usado pela primeira vez em uma ordem executiva do presidente John Kennedy, no ano de 1961. Surgiu nos Estados Unidos, na esteira do movimento em defesa dos direitos civis, iniciado na década de 1950. Inicialmente, se destinava a empresas contratantes do governo. O intuito era fazer com que estas empresas tomassem medidas afirmativas para garantir que seus funcionários fossem tratados de forma justa, sem discriminações quanto à raça, credo ou origem. Nada mais era do que o tratamento igualitário, previsto na própria Constituição americana. Mas de lá para cá, as ações afirmativas ganharam uma conotação completamente diferente. Se tornaram verdadeiras políticas discriminatórias, muito usadas em universidades, através do uso de cotas, por exemplo, que criaram novas formas de exclusão. Para remediar uma suposta discriminação histórica e promover oportunidades para grupos marginalizados, tratam pessoas de maneira diferenciada, frequentemente ignorando o mérito individual. O economista americano, crítico social e filósofo político Thomas Sowell desenvolveu um amplo estudo sobre o tema, que resultou no livro Ação Afirmativa ao redor do mundo. Em sua pesquisa, Sowell verificou que esse tipo de ação estatal é prejudicial para a sociedade como um todo, pois quando as universidades começam a premiar não o mérito do aluno, mas alguma característica física, como a cor da pele, por exemplo, médicos, professores, advogados, engenheiros e outros profissionais passam a ser naturalmente menos qualificados. Além de contribuir para o aumento do número de maus profissionais no mercado, não representa necessariamente uma melhoria no padrão de vida de quem se beneficia das cotas. Somado a isto, pode passar a existir aos olhos da sociedade um estigma que antes não existia em relação a tais profissionais, uma desconfiança quanto às suas aptidões. Inclusive, profissionais que nunca precisaram de cotas também acabam sendo alvo dessa desconfiança, somente por serem detentores da mesma característica pela qual outros foram positivamente discriminados. O pressuposto da política de cotas é o de que determinados grupos, como negros, homossexuais, índios, pardos e outros, por serem menos capazes, precisam ser protegidos. Com o mesmo pensamento já adotado por sociedades totalitárias, os grupos são tratados como se existisse uma homogeneidade, embora existam apenas indivíduos, dotados de infinitas características próprias, com histórias particulares, méritos, vícios e virtudes únicas. Adotar alguma característica física como critério de discriminação em detrimento do mérito, do caráter, dos valores, da história de vida é método extremamente primitivo, incapaz de visualizar os indivíduos como indivíduos. Assim como o racista não enxerga o indivíduo X ou Y, mas somente brancos e negros, o agente que promove a política de cotas também incorre no mesmo erro. Parte do mesmo problema, que é o de olhar para a sociedade como composta por grupos, desconsiderando sua complexidade, que está nas individualidades.
Ignora-se o fato de que uma pessoa branca pode ter muito mais em comum com uma negra do que dois negros ou dois brancos entre si. Ignora-se o fato de que privilegiar uns em detrimento de outros pode gerar sentimentos de rivalidade em ambientes onde antes não existiam. A pesquisa feita por Sowell demonstra que as políticas de cotas há mais de 30 anos já foram testadas e fracassadas em países europeus e nos Estados Unidos, gerando situações perversas, empobrecimento geral e perda de liberdades individuais, sem que os objetivos anunciados fossem alcançados. No ano de 2023, a Suprema Corte Americana analisou o uso do elemento raça como um dos critérios para admissões universitárias. O caso tratava de processos de seleção da Universidade de Harvard e da Universidade da Carolina do Norte. Pela maioria de 6 juízes contra 3, houve o entendimento de que a raça não pode ser utilizada como critério de admissão nas universidades americanas. A decisão teve como base a 14ª emenda da Constituição Americana, que prevê a igualdade de tratamento da lei para todos os cidadãos. Cotas raciais, como ainda existem no Brasil, já eram proibidas há mais tempo, tanto em nível federal como em vários estados da federação. Na Califórnia, por exemplo, as cotas raciais são proibidas por lei desde 1996, e uma nova lei proposta em 2022, com o intuito de alterar a anterior, foi rejeitada em referendo popular. O que persistia no país era a possibilidade do uso da raça como um dos critérios de seleção nessas universidades. A decisão da Suprema Corte teve como propósito resgatar o espírito que embasou a edição da 14ª emenda, conforme pode ser auferido do seguinte trecho retirado do voto do juiz Clarence Thomas. Ao mesmo tempo em que tenho a consciência das agruras sociais e econômicas que afligiram a minha raça e a todos aqueles que sofreram discriminação, eu mantenho forte esperança de que este país manterá os princípios tão claramente enunciados na Declaração da Independência e na Constituição dos Estados Unidos, que todos os homens são criados iguais, todos são igualmente cidadãos e devem ser tratados da mesma forma diante da lei. Bastante emblemático foi também o voto do relator, juiz John Roberts, que sintetizou com clareza a convicção majoritária da Corte. Por muito tempo, as universidades concluíram erroneamente que a base da identidade de um indivíduo não são os desafios superados, as habilidades construídas ou as lições aprendidas, mas a cor da sua pele. Nossa história constitucional não tolera essa escolha. O estudante deve ser tratado com base em suas experiências como um indivíduo e não com base na sua raça. A 14ª emenda da Constituição Americana teve sua vigência a partir de 9 de julho de 1868, apenas 2 anos e meio após a 13ª emenda, de 1865, que aboliu oficialmente a escravatura em território americano. No entanto, somente com a edição dos Atos dos Direitos Civis, em 1964, praticamente 100 anos depois, é que as leis de segregação racial nos Estados Unidos foram abolidas, pondo um fim à discriminação racial institucionalizada. A duras penas se conseguiu eliminar a discriminação racial institucionalizada nos Estados Unidos. O retorno a tais práticas, além de representar um imenso retrocesso, é um erro que só conduz à segregação e à intolerância. Para a Suprema Corte, as universidades americanas não conseguiram demonstrar que os benefícios da ação afirmativa superam os custos da discriminação. Tais políticas não atacam o problema em sua raiz. A decisão da Suprema Corte foi um símbolo de resgate do indivíduo como a real minoria a ser resguardada. Thomas Sowell foi muito feliz ao afirmar que a melhor forma de combater a discriminação racial é não discriminar por raça. Ford, Toyota, Boeing, Harley-Davidson, Black & Decker, Caterpillar, Microsoft, Jack Daniels, John Deere, Bud Light, Nike e Volvo. Estas são algumas empresas que abandonaram a política DEI. Várias declararam que as contratações e remunerações serão baseadas exclusivamente no mérito e no rendimento de cada funcionário. Recentemente, também entrou nesse grupo a gigante Walmart. Com mais de 1,6 milhões de funcionários em todos os Estados Unidos, a maior empregadora da América anunciou mudanças em sua política interna e já gerou preocupação em uma de suas maiores concorrentes, a Amazon. A Walmart declarou que abandonará diversas práticas woke que vinha adotando. Deixará de participar da Corporate Equality Index da Human Rights Campaign,
conhecida por promover políticas progressistas, monitorará o marketplace para identificar e remover produtos inapropriados de cunho sexual ou relacionados a questões transgênero voltados para crianças, revisará o apoio a eventos como Pride para evitar o financiamento de conteúdos sexualizados direcionados a crianças. O Racial Equity Center, um departamento interno para a política DEI, criado em 2020, será extinto. Mas o que levou a empresa a dar uma guinada em suas operações? Os fundos de investimento são uma forma coletiva de aplicação financeira. É o agrupamento dos recursos de diversos investidores para que sejam administrados por profissionais especializados. Esses profissionais, chamados de gestores, aplicam o dinheiro dos investidores em diferentes tipos de ativos, como ações, títulos públicos, imóveis, entre outros, com o objetivo de buscar uma rentabilidade para os investidores. Existem fundos de investimentos mais agressivos, com maiores riscos, porém com um potencial de retorno maior, e investimentos mais conservadores, com menor potencial de retorno, porém com maior garantia de que não haverá perdas. Fato é que os fundos de investimento tipicamente priorizam o lucro, o retorno do investimento. Busca-se o maior rendimento possível, dado o risco. Entretanto, recentemente, inúmeros fundos de investimento aderiram à política ESG, sigla para Environmental, Social and Governance. Trata-se de um conjunto de princípios e práticas que buscam incorporar preocupações sociais, ambientais e de governança nas decisões empresariais, direcionadas ao desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. Ocorre que a preocupação com outros objetivos que não o lucro, como decorrência lógica, conduz a uma preocupação menor com o lucro. E como era de se esperar, muitos fundos que aderiram ao ESG tiveram uma piora considerável nos seus investimentos. Não tardou para que o ESG começasse a ser abandonado. Da mesma forma, é absolutamente natural que a maior competência possível seja o principal critério de contratação de empregados pelas empresas, dado seu limite orçamentário. Mas com a adesão à política DEI, não somente a competência deixou de ser o único critério para a contratação de empresas, como passaram a ser criadas vagas exclusivas para pessoas detentoras de determinadas características, em nome da diversidade. Por óbvio, quando a competência fica em segundo plano, inevitavelmente serão contratadas pessoas com menor competência. Recentemente, acidentes envolvendo a companhia Delta Airlines ocorreram envoltos em inúmeras especulações. Isso devido à adesão da empresa à política DEI. Não vamos entrar no mérito se foram ou não o resultado dessa decisão. Fato é que problemas podem nem sempre estar relacionados diretamente com a política DEI, mas sem dúvida fica aberta uma grande margem para especulação nesse sentido. Se o critério para a contratação de pilotos, por exemplo, não é a competência para pilotar, mas também a cor da pele, a orientação sexual ou outra questão qualquer irrelevante do ponto de vista técnico, é absolutamente natural que comece a ser posta em dúvida a habilidade dos pilotos. Os clientes naturalmente passarão a optar por outra companhia aérea, não por serem racistas ou por terem qualquer outro tipo de preconceito, mas porque passageiros sempre querem o máximo de segurança, independentemente de qual seja a cor da pele da tripulação. A adesão a esse tipo de política acaba sendo uma propaganda negativa para as empresas. Isso é prejudicial não somente para a imagem e para o resultado das empresas, mas também para os empregados. O próprio ambiente de trabalho acaba se tornando insalubre, na medida em que critérios de diversidade não levam em consideração a capacidade e o preparo para trabalhar em equipe, para solucionar problemas, para lidar com situações adversas, é inevitável que haja muito mais atrito entre os empregados. Certamente isso se torna muito mais grave em uma empresa do porte da Walmart, sem mencionar a elevação dos custos. A verdade é que essas políticas de cotas são todas frutos da teoria crítica da Escola de Frankfurt, cujo único propósito é destruir os valores judaico-cristãos e arrasar as sociedades ocidentais. As empresas demoraram, mas estão percebendo o quão destrutiva é a implementação desse tipo de política. Elas apenas criam mais problemas e não resolvem os problemas que se propõem a resolver. Felizmente, a adesão a essas políticas foi um ato deliberado das empresas. Então, logo perceberam a canoa furada em que estavam embarcando, puderam imediatamente pular fora. O
O problema existe realmente quando essas práticas são impostas por leis estatais. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Por trás do anúncio de novas tecnologias, há sempre algum discurso alarmista, sobretudo de preocupação com a substituição do trabalho humano por robôs e do aumento do lucro das empresas em detrimento do número de empregos. Se quiser entender se isso deve ser de fato uma preocupação, clica nesse vídeo que está na sua tela. A gente se vê por lá. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo relevante. Obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.